Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e tô degustando aqui um pomelo de uma marca desconhecida. Fala, gurizada, Fernando aqui. Só digo uma coisa, Renato Portaluppi é um dos melhores técnicos da história da humanidade. E já quer falar do microquimeirismo de novo, Fernando? Porque podem ter filhos de Renato Portaluppi nos ouvindo agora e não sabem que são filhos de Renato Portaluppi. Chance alta. E, cara, o Tomás falou que tá tomando um pomelo, eu estou tomando um suco de laranja num copo de Luís Soares, cara. Eu estou saudoso hoje, estou com saudade do búfalo Luís Soares. Então, assim, olha... Cara, eu lembro que a gente comentou sobre isso no episódio passado. E eu estou ultimamente com muitas saudades de Luís Soares e com muitas saudades, pelo incrível que pareça, de ver um jogo do Grêmio. Juro pra vocês, cara. Não sei explicar, e isso é cara, raro, mano. As saudades do Cara, Soares, a saudade do Soares bateu pesada quando ele jogou contra o Palmeiras, né? Com aquele golaço contra o Palmeiras. Mas, cara, o Grêmio tá fazendo muita falta. Tá absurdo. Cara, eu senti mais falta, eu acho que depois desse jogo do Flu e Inter me deu mais saudade, assim, por lembrar do Renato e tal. E, cara, me veio memórias e eu comecei a ver, tipo, apareceu uma página do Grêmio pra mim que falou, tipo, cara, Jornal Marca, Jornal Guardian, falaram do Renato. Eu fiquei, cara, Guardian. me deu um negócio, caralho, Renato. Ele era o técnico certo pra seleção, velho. Não Teve um adianta. jornal dizendo assim que o Renato. Um desses aí, eu acho que eu vi esse mesmo post. Que era tipo que o Renato é sonho de clubes europeus, é o sonho brasileiro de clubes europeus. Imagina, cara, o Cara, muito Renato fera. treinando um time europeu vai ser absurdo. Que lá ele vai ser o Sir Portaluppi, né? O Sir Gaúcho. Sir Sir Knight. Gaúcho. O Cara, Sir imagina ele Knight. treinando um Nottingham Forest. Era, a gurizadinha ali jogando pra ele. Mas Mas ele ele tem tem. a cara de quem... mas eu acho que ele tem mais cara de uma região ibérica. Eu consigo imaginar ele na Espanha. Meu, acabou o campeonato, ele agora pegar uma prainha. Uma la playa. Malta. Vamos a Sabor. la playa. É que ele tem. Imagina, a bagunça. Já tem a declaração dele que o futebol italiano é várzea, então o futebol italiano Ele ele já não joga, né? descarta. O futebol italiano Ou ele não. vai lá e vai dominar, né, meu? Tem isso também. Mas ele tem cara Cara, de pegar um time assim grande, não é timeco, assim, de. Ele não vai pegar o Nottingham Forest, ele vai pegar. Se pegar, ele pega um Manchester United, que é grande, entendeu? Que é copeiro, que tem Cara, história. falando em Manchester United, não fui eu que falei isso, foi o lateral Fábio. Abre aspas. Renato Portaluppi e Sir Alex Ferguson entendem muito de futebol. Então, se o Fábio falou, é porque tá certo isso. E agora, voltando na saudade de tricolor, cara, vocês estão ligados que a gente vai voltar. E daí, tecnicamente tá rolando a janela de transferências agora, né? A gente já vai falar de Mundial, tá? Mas eu sei que vocês também estão com saudade de ouvir a gente falar sobre a dupla Grenal. Principalmente sobre Grêmio. Foda-se, porque o Léo não tá aqui, né? A gente esqueceu de avisar que o Exato. Léo não está entre Aqui só nós. tá os insiders só a tricolores, né? nata. Aqui tá só A o nata canal A tricolor. Dupla. E aí, cara, pensa que, tipo, tá no meio de uma janela. A gente quase contratou o volante Kaique, que a gente falou no episódio passado, simplesmente ele tem o joelho pior que o meu. Então a gente tá indo pra um Grêmio só de Alex Santana. Isso me assusta. Isso me assusta muito, mano. Mas, Cara, eu não sei o que esperar, porque parece que eu já perdi aquela memória do Grêmio com dificuldades. Chegou aquele momento que a gente só sente saudades. A gente só quer ver o tricolor em campo. Então, cara, eu espero que a gurizada tenha se recuperado bem nessas férias aí. Mas é a mesma coisa que, tipo, aquelas férias que tu pega as férias de verão, assim, daí tu fica, sei lá, um mês sem Grêmio, mais ou menos. Daí volta e perde pro Caxias no Centenário. É uma bosta, tá ligado? Tipo, tu tava com saudade de ver o Grêmio. Aí o Grêmio volta pra tu lembrar que o Grêmio é uma merda, mano. Então é muito triste ter essa saudade do Grêmio. É isso que eu tava querendo dizer também no início do programa, cara. É muito difícil ter saudade do Grêmio, porque é ruim. Sim. cara, mas eu não sei, tirando os times que jogaram Mundial, os outros times estão se reforçando bem, cara. Eu realmente não Não. tô. Nenhum time se reforçou. Tipo assim, Alex Santana até que é bom, tá ligado? Até que tá bom, sabe? Cara, Até que vai. não, É, até que me serve, tá ligado? me Mas é que serve. o que me preocupa é que, tipo assim, desde que rolou tudo isso, tem só polêmicas envolvendo a nova direção gremista, Marquespan e coisas do tipo. Poucas coisas relacionadas a futebol de fato, que é o que eu queria estar ouvindo. Tipo assim, porra, Mano Menezes testou
Arezzo no banco. Me serve. Ah, Arezzo fora dos relacionados. Me serve. Porra, fez um teste ali, Arezzo em casa. tá querendo Porra, isso eu vender ia nosso gostar de ouvir, tá centroavante, ligado? mano. Mas que vendam Arezzo. Arezzo é Ele ruim, quer sair, cara. ele quer sair, Ele ele já quer ir tá se embora. fazendo, meu. É Ele o tá se homem sul... fazendo, É cara. o homem... Cara, eu vou deixar aqui, tá? Grêmio e Alianza Lima, nós iremos assistir esse jogo. Pode anotar, cara, quem que vai decidir? A gente vai tomar gol do maior artilheiro da arena na arena, e quem vai decidir vai ser Matias Aresso. Meu, eu vou fazer questão Deus de ir Deus. nesse jogo com a camisa do Barcos, velho. Eu vou fazer questão de ir com a camisa do Pirata nesse jogo, cara. Sério, não Cara, adianta. isso, Não isso adianta. seria muito foda. Não, eu farei isso, já tô avisando. Mas, cara, o Arezzo é um caso à parte. Pra mim, ele é um cara que claramente não quer estar aqui. O Renato. Tá, a gente tem vários elogios ao Renato. A gente estava endeusando o Renato no começo do programa, mas o Renato queimou o Arezzo. O Arezzo chegou aqui, não jogou nenhum minuto, estreou bem, bem pra caralho lá em Caxias contra o Fluminense, depois quase que foi escanteado. Desde então não jogou bem, não vinha jogando bem. O Grêmio precisando de centroavante, tendo o JP Galvão ainda na época. Então, cara, agora o Arezzo cansou, pediu pra diretoria para ir pro Penharol, tá dando entrevista a dar com pau, e agora a gente tem grande chance de perder nosso centroavante reserva porque ele tá de birra. Então, se é assim, meu, manda ele embora e Que venha traz Jardel. alguém. Sobe o Jardiel, isso que eu ia É. falar. Bom nome. Bom Que venha nome. Jardel. Cara, falando nisso, meu, imagina tu tá jogando um campeonato de base, tá? Um Grenal de base. Daí, porra, mano, toca um sinalizador pra dentro de campo. Bah. Imagina o cara pega na mão e toca de volta pra torcida, cara. Isso pra mim foi um dos vídeos mais absurdos que eu vi nos últimos dias, velho. Ah, meu, eu achei que foi intuitivo. Tipo assim, meu, é melhor lá na arquibancada do que aqui onde eu tô jogando, entendeu? Ah, mas paia, né, mano? É preferível lá do que aqui, tá ligado? Que aqui eu tô jogando. Deixa Ah, eu meu, eu jogar achei em muito paz, tá paia, ligado? velho. E, mano, o Fernando, eu e o Fernando, a gente passou pelas ruas de Avatar do Grêmio ali, meu. E, cara, aquilo queima o cucuruto, Tomás. E, porra, tocar aquilo em direção à torcida é uma merda, mano. É Achei ruim. paia. É ruim, é ruim. Mas É pra fazer tocar uma em- queimadura grave. sem querer defender os morangos, mas tocar em direção aos jogadores também é paia. Ah, meu, tem que tocar nos Queima morangos, igual. velho. Queima igual. Vamos queimar os morangos do sol. Cara, vai se fuder, velho. Tu já morangos contou queimam. isso, Fernando, no podcast? Porque eu acho que tem muita gente que escuta e não sabe dessa história, velho. O que chegou Cara, que O depois, né? comentário. O que chega depois. Cara, teve um cara uma vez, tipo, tava rolando uma discussão nos comentários, assim, de um vídeo do DCP, de um Reels. Aí, cara, o cara foi fazer uma corneta no Inter, o cara falou, ah, bem feito, morangos queimados do sol. O cara lançou Vai nada. se fuder, cara. E, meu, o Fernando printou e mandou pra gente se entender completamente nada, tá ligado? E era uma época que, tipo assim, a gente lançava alguns cortes polêmicos, como que a gente ainda lança, tá ligado? Nosso Pra hate. Instagram, nosso TikTok. Só que, cara, naquela época, não sei se vocês percebem, mas naquela época a gente tomava muito mais hate, mano. Teve um que o cara falou assim, ah, eu preferia muito que esse cara que está falando cortasse as cordas vocais dele mesmo. Tipo, cara, vai se fuder, mano. Isso é um absurdo, velho. Cara, eu acho que, tipo, Agora, pelo menos, não tem isso. o pessoal via que a página era pequena e, tipo, eu queria matar antes de crescer, entendeu? É tipo, tá ligado? Eu queria, Cortar tipo, pela raiz. exato, cortar pela raiz, porque se que cresceu, tá ligado? Ele só vai virar mais um ali, sabe? Ele vai virar só mais um xingando, entendeu? Mas se ele mata pela raiz quando tá começando, tipo assim, ó, eu peguei essa árvore venenosa, vou cortar ela, Eu porque senão vai acabei matar com minha... eles. Árvore venenosa. A gente comparando Robert Renan com Sérgio Busquets. Vai se fuder, cara. E, meu, teve um também que eu postei algum vídeo e o cara falou do meu bigode separado, mano. Eu fiquei muito. Tipo assim, eu fiquei muito sem entender, tá ligado? Eu fiz um vídeo do Kahneman. Spoiler, ele tirou o bigode 2 semanas depois disso. Não, mano, isso que foi a merda. Tipo, eu acho que isso foi o que me deixou mais triste. Entrou na tua Porque eu cabeça, já... mano. Não, eu ia tirar o bigode e eu tirei o meu bigode no dia desse comentário, mano. Só que eu já ia tirar o meu bigode. Eu tava há muito tempo de bigode já. E, cara, daí todo mundo achou que era por causa desse comentário que eu tirei essa merda. Todo mundo no nosso ciclo de amigos, óbvio, né? Não as pessoas na internet. O cara Deixaram Cara, entrar na foi tua uma cabeça, merda. mano. Ah, que entrou na minha cabeça, mano. Tu vai ver o que vai entrar na tua cabeça. Velho. Mas, cara, outra coisa também. O que eu ia lembrar de comentários, assim? Porque a gente tomava uns hate Não muito tem o da desnecessários. vovó, Teve um. aquele? Ah, esse eu não vou lembrar da As, Eu vou vovó, bone... mas lembrar as algum bonequinhas da vovó, bonequinhas da vovó, meu. era algum torcedor do Fluminense que botou isso. Mas eu lembro também quando o cara botou assim. Ah, era uma época que a gente devia ter o quê? Uns 300 seguidores no máximo, assim. E o cara botou, bah.
Eu até ia discutir, mas vi que a conta de vocês tem menos seguidores que a conta do Lulu da Pomerânia da minha irmã, cara. Eu fiquei muito bolado com esse comentário. Cara, Esse muito entrou na minha engraçado. cabeça, mano. Esse entrou na minha cabeça, cara. Bah, sem condição, mano. Sério. Vai, Mas Tomás, esse foi dá bom. rédeas. Cara, então, a gente teve uma pergunta que eu. Tu tem o nome aí de quem mandou? Bah, Tomás, tá no teu WhatsApp, mano. Eu não Ah, tô com cara, o mas WhatsApp aberto, eu cara. não tive tempo suficiente. Então eu vou Tá, vai ser falar, nosso. eu A vou gente falar busca e depois isso. eu digo o nome da pessoa. É a nossa dívida Tá, pro fim do episódio. Cara, bom. embates inesperados no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, tá? Não só na Copa do Mundo de Clubes, mas embates inesperados no futebol mundial, né? A gente está tendo diversos embates icônicos e o cara falou, disse pra gente nominar alguns, falar sobre alguns, então não sei se alguém tem algum que viu recentemente que tenha achado muito resenha. Cara, aí que Cara, tá. Tipo, a gente já comentou aqui algumas vezes de Rony. Fernando adora Rony driblando o Rudiger. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo pedalando pra cima do Jailson, cara. Pra mim, esse é um dos meus vídeos preferidos. Tudo bem que depois originou-se a falta que abriu a barreira. Mas, cara, ele pedalando pra cima de Will Smith é muito bom, cara. Teve o Gabigol arrastando o Van Dijk, mas teve o teu ídolo, Fernando. Renato Portaluppi se afrontando com o Mkhitaryan, né, cara? cara, isso é muito aleatório. Simplesmente um cara que frequenta as praias de Copacabana enfrentando um armênio, tá ligado? A nada. Porque ele não queria repor o lateral rápido. Isso foi sensacional, cara. Cara, Mas além desse embate. não, peraí. Vai, fala, O Tomás. melhor desse vídeo foi a Cazé TV postou o negócio, daí a legenda é tipo, o Renato é uma resenha. E daí a música é tipo, e malandro é malandro, e mané é irmão. Pode, crer que é. Vai tomar no cu, cara. Mas, mano, quem olha o Renato agora e pensa, ele é novo, assim, ele não faz essas coisas normalmente. Eu lembro dele não deixando um cara, acho que era do Caxias, bater um lateral. Daí o cara tirou a distância pra bater o lateral, o Renato só foi pro lado, assim, ó. E daí o Cara, cara esse começou a vídeo é xingar ele, muito cara. engraçado. Eu tô na É minha área, eu tô na sensacional. minha área, ele fala. Era na época da pandemia, eu acho, meu, que tipo, o estádio vazio, o Sim, microfone dava pra ouvir tudo. bah, Teve um muito outro da bom, pandemia. cara. Teve um outro da pandemia que ele brigou com o Reinaldo, falando: Tu é muito chato quando o Reinaldo tava no São Paulo ainda. Tu é muito Tu é chato pra chato. caralho. Tu é chato pra caralho. E daí depois ele veio pro Grêmio, daí esse vídeo foi a primeira coisa que apareceu. E, cara, agora só bem rapidinho falando de. Isso é basicamente um encontro inesperado do futebol mundial também. Porque foi a estreia do Everton sem bolinha pelo Grêmio. Vocês lembram da estreia do Everton sem bolinha pelo Grêmio, cara? Ele não meteu um gol. Não é que ele meteu um gol. Ele meteu um golaço. Foi lá no Centenário. Meu, ele pegou a bola de bate-pronto, assim, de canhota. Não, eu acho que foi até com a perna ruim. Acho que foi Não, na real, ele não tem perna boa também, né? Mas foi com a perna direita de fora da área. Cara, foi aquela bola que nem a do Pavar na Copa do Mundo, que ela vai subindo, assim, com efeito contrário, tá ligado? E, meu, quando ele mete aquele golaço na gaveta, eu lembro de mandar um áudio pro Tomás, eu acho que foi. Eu tava vendo com meu pai, eu falei, meu, quem que é Everton Cebolinha, velho? A gente já tem o Everton Cardoso, tá ligado? Cara, o melhor desse jogo é que eu mandei, tipo, eu tinha um amigo São Paulino, eu mandei mensagem pra ele: Muito obrigado. Nossa! Cara, quem que a gente mandou? A Muito gente mandou o obrigado. Luciano pra eles, né? Que simplesmente, cara, o Luciano é um ídolo da história recente do São Paulo, velho. Ou será que é muito duro falar isso? Na ídolo eu acho que é forte, mas ele é um ícone. Cara, ele ganhou um título que o São Paulo não tinha, como camisa 10 e um dos personagens protagonistas. Cara, ele Mano. seria Ah, um mano. Diego Souza. Ele seria um Diego, como o Diego Souza é pro Grêmio, ele seria um ídolo, assim, no mesmo patamar pro São Paulo. Eu acho que o Diego Souza é mais ídolo pro Grêmio do que. É que, sei lá, é que eu considero o Diego Souza ídolo, mas se a gente for no boca a boca, acho que ninguém vai considerar o Diego Souza ídolo. Ah, Mas é que ele pegou um Grêmio de merda e ele carregou, né, mano? Exato, ele salvou um Grêmio, né? Ele foi aos aparelhos, tá ligado? Salvando o Ah, Grêmio. cara. O Mas é Diego que Souza era sensacional, cara. eu acho que, cara, o Luciano é ídolo. Ele não é ídolo, ele é um ícone, tá ligado? Ele é um cara que, tipo, o pessoal, quando tiver uma conversa, vai dizer, pai, Luciano. É, foda, mas não é, tipo, um cara unânime, assim, sabe? Porque ele teve altos e Tá, faz baixos. sentido. Ele tem altos e baixos. Tá, mas essa Cara, discussão do Diego Souza é interessante antes de falar de Mundial, cara. Porque o que vocês consideram o Diego Souza na história recente do Grêmio, mano? cara, pra mim ele foi um baita jogador. Pra mim ele é um ídolo da história recente. Mas vai ser um Tá. jogador que, tipo, daqui a 20 anos, talvez, tipo,
hum, eu vou lembrar dele porque eu vivi essa época, mas, tipo, não vai ser um ídolo, mas vai ser um cara que eu vou lembrar com carinho. Que, cara, meteu Ah, muito gol, ajudou muita gente. É Mas isso. no ano, em anos difíceis, né? É, em anos difíceis. ele foi na. Cara, é que ele foi. Na época da seca, ele foi aquela. Cara, ele foi O o orvalho. O orvalho na época da seca, exatamente. Cara, é que o Diego Souza, tipo assim, eu sempre acompanhei muito o Grêmio, mas a época que eu mais acompanhei o Grêmio, assim, ó, de cabeça, mano, que eu vivia 100% Grêmio foi os 2 primeiros anos de pandemia. Assim, foi os anos que foi pré-rebaixamento, antes da temporada do rebaixamento e a temporada do rebaixamento. Só Foram o os dois que Prime. eu mais aproveitei. Bah, mano, eu juro, eu separei os Ele 2 piores aproveitou anos. muito. Como Cara, aproveitou? tanto que teve a final da Copa do Brasil, que eu realmente achei que a gente tinha ganhado o Palmeiras, tá? E pra mim aquela é a final mais mentirosa, o fato de a gente ter chego naquela final. Mas um protagonista daquela Copa do Brasil foi o Diego Souza. Ele fez aquele gol de pucheta contra o São Paulo, que nos garantiu na final, tá ligado? Então, cara, estou recebendo muitas mensagens. Não sei se vocês estão ouvindo o meu celular vibrar, então me desculpem. Não. Mas, meu, o Diego Souza foi um dos pivôs, literalmente, daquele Grêmio. E isso me marcou muito, tá ligado? Porra, era Diego Souza sendo artilheiro do Brasil, tá ligado? Era Diego Souza sendo falado em toda a rede nacional. E ele veio quebrado pra cá, meteu o gol em Grenal e aí ele ganhou nosso coração. Mas ele era um cara que eu tinha certeza que o Diego Souza não daria certo e o Thiago Neves daria certo. E é. Cara, e o Thiago Neves foi uma decepção bizarra. Cara, É entra que, numa das maiores decepções que eu já tive com o Grêmio, mano. é que eu acho que, meu, pra colocar assim, pra medir o Diego Souza como um ídolo, tem que comparar com o que tem, tá ligado? Com o que tinha na época dele, talvez. Ou um pouco antes. Tipo assim, o É, Luan difícil. tá numa prateleira acima do Diego Souza, com certeza. Luan é ídolo. Sim. Luan é ídolo. Jeromel, nem se fala. Jeromel e Kahneman, eu acho que ele não passa nenhum dos dois ali, tá ligado? Não, Jeromel é o top Não. 3 ídolos do Grêmio na história. E Kahneman Tenho também, dúvidas. ele tá abaixo do Kahneman, mas ele, tipo, ele é um cara que, mano, se vem pra cá, ele vai ser muito respeitado, assim, tipo, ele vai ser, Sim. tipo, ah, meu, não sei. Ele é Ele do é um nível do tcheco. Michael. Michael. Ele é um. Não, não, o Michael é muito mais ídolo que o Diego Souza. Ele é o nível do É. tcheco, que não ganhou nada, mas tem o carinho dos torcedores, mano. É, Ele é o nível do Tcheco. Eu acho que é isso. pode ser, Eu concordo. Tcheco me serve. Tcheco te serve? Tcheco me serve. Um tcheco te serve. O tcheco te serve, então tá bom, meu. Cara, olha como a gente dissociou, velho. Cara, mas voltando, né, ao assunto dos embates. Cara, um personagem do embate Fluminense e Inter de Milão que a gente tem que destacar é o atleta René. Que com certeza fez uma das melhores partidas da sua carreira. De Cara, novo, de novo. cara, cara, René conseguiu. Cara, o embate René e Dumfries. Simplesmente, Absurdo. cara, René conseguiu segurar o piano, tá ligado? Isso foi Cara, absurdo nesse jogo. como que o Dumfries não tem o dobro do tamanho do René, né? Tipo assim, o cara, na minha cabeça, o Dumfries é, tipo, realmente duas vezes o René, velho. Cara, isso é bizarro. Cara, mas é bizarro o quanto o René tá crescendo em momentos importantes do Fluminense nesse Mundial. Porque o Então, René era conhecido como um jogador, tipo assim, que quando o jogo valia a paz mundial, ele simplesmente fazia um gol contra, ele fazia um pênalti, ele era expulso. E agora, cara, em 2 jogos conseguintes, assim, do Fluminense, ele foi um dos melhores em campo. Novamente, agora contra o Inter de Milão, ele foi um dos melhores em campo. No empate deles contra o Mamelodi Sundowns, ele foi um dos melhores em campo. Então, tipo assim, me surpreende o que o Renato está fazendo recuperando o futebol de René, que eu lembro que antes das cagadas do René, ele era um cara muito seguro no Inter. É que ele foi queimado por alguns jogos e a torcida não conseguia mais ver a cara do René em Porto Alegre. é que é justamente isso, né? No jogo que valia a paz mundial, no jogo que vale o fim da fome, o cara falha. Mas, pelo visto, o Cara, Renato, mas no ele. jogo que faz. Não, o Renato, Não, o que eu ia tipo, te falar. tá salvando a carreira do René, tipo, nesse finalzinho, sabe? Mas me pega, porque, por Sim. exemplo, tu falou, que nem os jogos que valiam a paz mundial ele jogava mal. Cara, o Ener Valencia, num jogo que valia a paz mundial, ele tocou uma granada da torcida do Colorado. E mesmo assim, eles estavam passando pano pra ele, mano. Então o problema do René é a posição. Porque o lateral é muito mais fácil o lateral ser alvejado no futebol do que um centroavante. É, Porque o cara, que se o lateral, tipo, lateral mano, é muito mais erra, fácil tirar um lateral.
Exato. É O que se o lateral Reinaldo, erra, mano, o acabou. Reinaldo foi alvejado aqui, né, mano? E agora tá jogando muita bola no Mirassol, mas pode ter certeza, se ele for pra outro grande, ele vai ser alvejado também, meu. O problema é a Fácil, mídia em cima. também. Mas o Reinaldo era Cara, horrível aqui, não tem como passar sim. pano. Cara, um jogador que tem que destacar também é Ignacio. O que jogou Ah, bola, que meu Deus do partida, céu. cara. Que E partida era lá na absurda. frente, era na defesa. Meu, ele marcando pressão, os caras. Mano, teve uma hora que ele começou a dar uma pressão no Devray que foi bizarra, assim, tá ligado? Daí eu pensei, caralho, o cara não é zagueiro, e por que que ele tá do lado do John Arias lá na frente, tá ligado? Cara, Então, exato. mano, esse jogo taticamente do Fluminense foi muito bom. E vale ressaltar aquele vídeo que agora tá saindo dos bastidores, entre aspas, que é o Thiago Silva falando pro Renato, cara, vamos fazer um 5-4-1. O Everaldo pega numa ponta e o Lima na outra. O Lima se oferece pro Renato para pegar a outra ponta, e o Renato fala assim, vamos. E foi assim, tipo, eles já estavam dando um certo nó no Inter de Milão, na Inter de Milão, eles não imaginavam que eles iam começar perdendo o jogo, e com essa conversa do Thiago Silva, que é, porra, gigantesco no futebol mundial, com o Renato, que é gigantesco no futebol brasileiro, eles conseguiram achar uma forma de envolver ainda mais o time da Inter de Milão. Então, cara, eu achei muito legal ter acesso a essa combinação deles. Muito bom esses microfones perto do cooling break. Cara, e isso lembra, nós como Renatetes vamos saber bem. Cara, eu acho que é uma entrevista do Cortez num podcast, deve ter aparecido pra vocês. Que é tipo a Óbvio. mesma dinâmica do Renato, que é tipo assim, cara, final de Libertadores, a gurizada quer, eu não lembro se era tipo marcar pressão, assim, uma pressão no início do jogo pra É, assustar os, ou não. o Renato queria esperar o Lanús, tá ligado? Porque o Grêmio já tinha feito a vantagem aqui na Arena de 1-0. E daí o Renato falou, não, vamos esperar eles. Daí acho que o Jeromel fala, meu, não, vamos marcar pressão neles, vamos tentar matar o jogo. E daí o Grêmio vai lá, marca pressão e mata o jogo com o Fernandinho e com o Luan no primeiro tempo, cara. Então é Cara, sensacional. E eu eu acho essa abertura do literalmente, Renato uma coisa foda. eu confio no meu grupo porque ele sabe que quem tá jogando sente diferente o negócio. Claro. Tipo, ele consegue mesclar. Então eu Cara, sou a favor de trazer pro Grêmio. cara, O mas pra Renato do Grêmio. Cara, mas pra mim uma leitura absurda, absurda do Renato foi, cara, ter espelhado a escalação da Inter de Milão. Sim. O cara o Fluminense jogou numa formação que eles não jogavam normalmente, foi tipo a primeira vez que eles jogaram e deu muito certo. Tipo, cara, cada um Sim. fez o seu papel, que nem vocês falaram, teve o cooling break ali, o time se organizou, cada um fez o seu papel e, cara, deu muito certo. O dedo de Renato Não, Portaluppi deu efeito. tanto que, cara, quando começou o jogo, eu tava na Unimed, eu acho. Eu tava indo fazer alguma coisa num plantão na Unimed. E aí eu recebo uma mensagem falando, meu, e o Fluminense, hein? Alguém mandou em algum grupo, não foi nenhum de vocês, eu acho. Daí eu fui olhar e, cara, deu 3 minutos de jogo, o Fluminense tava ganhando, tá ligado? Daí eu fui começar, eu abri no YouTube, assim, e fiquei vendo, esperando a minha consulta ali. E, cara, eu olhei o Fluminense com 3 zagueiros e falei, ué, o que tá acontecendo, cara? E depois eu fui ver os comentaristas falando e tudo mais. E, cara, de fato, essa leitura foi bizarra e a gente tem que falar do crescimento do Fluminense com o Renato Portaluppi, porque a gente já tinha visto isso no Brasileirão. A gente viu isso principalmente como a gente acompanha mais a dupla Grenal. Cara, no jogo deles contra o Colorado aqui no Beira-Rio, a gente conseguiu ver bem o Fluminense botando o Inter na roda com um time que eu acho o time do Fluminense fraco. Eu lembro que a gente comentou no começo da temporada que o time do Fluminense não era um time para competir. E agora o Renato mudou isso, virou de cabeça para baixo essa teoria nossa. E vale muito lembrar que o Fluminense vai enfrentar o Inter na Copa do Brasil. E o Inter, nos sorteios, a gente achou que eles tinham se fudido só na Libertadores por pegar o Flamengo. Agora a gente começa a pensar que eles se fuderam também no sorteio da Copa do Brasil para pegar esse Fluminense, tá? Porque agora esse Mundial vai criar uma casca no Fluminense. Acho que o Fluminense e o Palmeiras são os dois times que vão sair desse Mundial melhores, assim, sabe? Cara, eu também acho. E, pô, se o Renato já teve facilidade pra ganhar da Inter de Milão, imagina o Porto Alegre Reds. Porta, vai se fuder, cara. Mas esse embate vai ser interessante, cara, porque vai ser um Inter que tem grandes chances desses jogos, principalmente esses dois mata-matas que eu comentei antes, acabarem com o time do Inter, né? Acabarem com o ano do Internacional, porque campeão brasileiro definitivamente eles não vão ser. Tudo bem que a mídia gaúcha coloca eles ali no topo, mas eles definitivamente não vão ser. E além disso, eles estavam garantindo o ano deles nas Copas.
E, cara, já pegar dois mata-matas desse nível com os dois times, pô, o Flamengo foi bem no Mundial. Não acho que jogou de igual para igual com o Bayern de Munique, mas foi bem no Mundial. E o Fluminense que ganhou uma casca absurda, meu. Acabou o ano do Internacional. Agora é brigar pelos 45 pontos e deu, né? Ainda mais com o Pelé colombiano, né, cara? O John Arias Pelé. jogando o que tá jogando. Mano, cara, assim, ó, não digo nada, mas o Fluminense avançando mais um pouquinho aí, melhor jogador do Mundial. MVP? Melhor jogador. Como é MVP? que é? Superior Player of the Match. Como... Cara, eu volto a dizer, meu, pra mim o Arias é um cara que não vai sair dos 11 ideais desse Super Mundial. E agora esse último jogo da Inter de Milão só se comprovou isso. Ele tava extremamente cansado, morto, correndo a quadra inteira, correndo o campo inteiro, dando carrinho na bandeirinha. Então, assim, John Arias é um jogador excepcional, a gente tem que dar mais valor pra ele aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o fato do John Arias jogar no Fluminense tira um pouco a moral dele, eu não sei explicar. Prestígio. Pelo fato dele estar num time, o prestígio, exato. O John Arias jogar no Fluminense tira um pouco do prestígio dele em solo nacional, porque ele não tá entre os grandes, entre aspas, ele não tá entre os times que estão disputando o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, mas esse Mundial tá servindo pra gente dar valor por ter John Arias no futebol brasileiro, que eu acho que vai ser por muito pouco tempo, depois agora dessa parada de julho. Se o Arias estivesse num Flamengo, num Palmeiras, com certeza ele teria muito mais Ele visibilidade. não estaria mais aqui. E teria aquele post, o clássico post do TNT, Da TNT. ele está pegando fogo, né? Ele está E pegando fogo. Ele está jogando pra carada. E, tipo, Pra, cara, todas- hashtag, exclamação, asterisco. Cara, isso eu tô esperando mesmo. E, cara, eu acho que o John Arias é o típico jogador que falta nos times grandes, assim. Principalmente, não tirando o Fluminense pra merda, mas os times que a gente considera grande que estavam no Mundial. Porque, cara, o próprio Palmeiras que avançou de o fase. Fluminense. Não, mas o próprio Palmeiras que avançou de fase no Mundial em cima do Botafogo, pra mim falta um jogador como o Arias, tá ligado? O Palmeiras avançou porque, eu vou ser bem sincero, o Palmeiras não é o Palmeiras que era uns anos atrás. E o Palmeiras avançou por conta de Renato Paiva. Essa é a minha teoria, cara. Me desculpa. Não, Eu vou dormir abraçado nessa, velho. Cara, eu não sei. acho que não. O Botafogo se acovardou muito no jogo, cara. Mas exato, isso foi o dedo do técnico. O técnico quis jogar reativo, jogou da mesma forma que ele tentou jogar. No caso, ele jogou da mesma forma que ele jogou contra o PSG. Só que foi o que a gente falou antes do jogo do Palmeiras e Botafogo no episódio passado, cara. Não é um jogo que um dos times tem que se acovardar, meu. Esses times jogam rodada de Brasileirão juntos, já fazem 3 anos que essa rivalidade existe, tá ligado? Eu nunca vi o Botafogo baixar a cabeça pro Palmeiras que nem abaixou ontem. Ontem não, essa semana. Então, por mim, tem muito dedo técnico. Eu acho que pode até ter, mas eu acho que tem um mérito do Palmeiras aí, cara. O time realmente, cara, o time parece que tá comparado ao que começou o Mundial. Eu acho que o time parece mais ajeitadinho, assim. Até trouxe uma das pack. oferendas do Abel Ferreira aí, pô. Mostra pro vídeo. Ah, já foi embora. Já foi embora o Otto. Pra dar corte, Cara, essa é corte. uma Bota das- no corte, Pedro. Vou botar isso. Não, Ele isso aí está vai garantir, pegando né? Os fogo. likes. Ele está pegando fogo. Ele joga muito. Mas, cara, lógico, não vou dar todo o mérito pro Renato Paiva da classificação do Palmeiras, porque teve alguns nomes, que nem o Fernando tava ressaltando os nomes do Fluminense. Cara, pra mim, um dos principais nomes do Palmeiras foi Richard Rios. A partida que o Richard Rios fez no Mundial também coloca ele, os colombianos do Brasil no geral estão se destacando muito, coloca ele com um pezinho na Europa. Cara, ele marcou o jogo inteiro pressão lá na frente. Ele simplesmente anulou o sistema defensivo de saída de bola do Botafogo e ver o Richard Rios nessa intensidade, pensando num resto de campeonato brasileiro, cara, me assusta, tá ligado? Porque é um jogador que, querendo ou não, nosso futebol é muito intenso, mas não é intenso nessa forma de marcar pressão. E ter o Richard Rios mudando isso, eu acho que o Abel pode mudar isso no Palmeiras e virar ser uma característica do Palmeiras, essa marcação-pressão. Cara, ver isso no futebol brasileiro, no geral, me assusta. Porque ele simplesmente anulou a saída de bola de um time, de um dos melhores times do Brasil hoje. Cara, se eles praticam isso, tipo, ao natural, que nem tu falou, em jogos do Brasileirão, cara, é 4-0, 5-0 com tranquilidade, tá ligado? Que é a mesma coisa que o Exato. Bayern fez com o Flamengo, né? Que o Bayern era aquilo, eu vi alguém comentando, tipo,
O Bayern, quando queria jogar, botava uma leve intensidade, já roubava a bola, saía cara a cara e fazia gol no Rossi, tá ligado? Só que o Bayern claramente tirou o pé. Tem aquele vídeo do Neuer que eu jurava que era IA, mas depois eu descobri que não era, dele falando que o jogo foi fácil e que o 4-2 foi muito tranquilo e tudo mais. Mano, os alemães tiraram o pé contra o Flamengo e é a mesma coisa, cara. Tipo assim, é o ritmo do jogo dado pelo Bayern de Munique no momento que ele quisesse. Então, achei atuações muito parecidas, só que o Palmeiras jogou assim 100% do tempo. O Bayern de Munique jogou assim 25% do jogo e matou o Flamengo, tá ligado? É. O ponto e o Flamengo foi mais corajoso contra o Bayern do que o Botafogo foi contra o Palmeiras também, né? Tipo Fato, assim, questão muito de fato. disposição. Cara, o Flamengo, tipo assim, eu acho que foi até demais pra cima, assim, se animou até É. demais, sabe? Ah, cara, jogou bem, jogou quando atacou, tipo, atacou de forma concisa, assim, e tal. Mas, cara, eu acho que foi um pouco leviano achar que eles não, que os alemães, tipo, não ter, cara, não aproveitariam as poucas chances que eles teriam, sabe? Não dá Num pra errar, né, contra-ataque. contra os alemães, cara. Esse é o problema. Cara, eu acho que o Flamengo botou muita pressão lá na frente também. Só que, cara, não soube receber a pressão, né? Porque, cara, os gols foram em três erros individuais, basicamente. Só que, Sim. cara, não dá pra falar que foi. Ah, o Flamengo foi eliminado por erros individuais. Cara, foi por causa que a pressão tava muito forte. Não tinha como fugir do erro, tá ligado? Não tinha escapatória, não tinha pra onde tocar a bola. Ah, Era uma pressão absurda. induziu ao erro, né? Tipo, é o Induziu ao erro. mérito E é muito do fácil. Company. É. E é muito fácil falar agora, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente já viu o jogo, viu como era. Talvez se o Flamengo tivesse se acovardado e marcado lá atrás, em bloco baixo, a gente já tá falando, bah, eles deviam ter ido pra cima. Mas agora que eles foram pra cima, a gente tá falando que eles deviam jogar em bloco baixo. Então é muito difícil falar isso como foi, mas, cara, a atuação do Flamengo, por mais que a gente fale que os alemães tiraram o pé, a atuação do Flamengo contra o Bayern de Munique é esperançosa pro resto da temporada do Flamengo. Que era um time Sim. que já estava bem no Brasileirão e eu acho que vai voltar com uma carga muito melhor, ainda mais agora com o Jorginho adicionado no elenco pro resto do Brasileirão, tá ligado? Eu acho que é um time que vai continuar assustando e que nem a gente falou do mata-mata do Colorado, vai matar o Inter, infelizmente, na Libertadores e, por conseguinte, vai ser um dos times dominantes dessa temporada. Cara, Assim não tem como. espera. Não, cara, não tem como fugir. Eu acho que depois desse Mundial. Cara, não sei. Acho que com exceção do Botafogo por ter esse problema de perder o técnico agora. Mas, cara, o Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo vão chegar com uma casca diferente pro Sim. Brasileirão. E eu acho que esses times vão embalar. E com certeza, na minha opinião, estarão no top 4 do final do Brasileirão. Isso, Sim. isso é fato. Fluminense, Palmeiras e Flamengo vão estar lá. Com Cara, o certeza. Fluminense achou ousado, mas faz muito sentido porque essa casca que eles pegaram no Super Mundial nenhum time vai ter, tá ligado? O Fluminense foi o time que mais Sim. evoluiu, sem dúvida nenhuma. Eu acho que mais até nas Copas do que no Brasileirão, o Fluminense vai muito longe. Cara, eu gostei Cara, muito do Fluminense. Eu lembro que até quando a gente fez o nosso tier list, eu comentei que era o time que eu tava mais esperançoso, porque o Renato Portaluppi, em campeonatos assim, tiro curto, que tu precisa muito da preleção e do vestiário, ele ia se destacar e, cara, tá se concretizando isso, tá ligado? eu Cara, acho e que, uma coisa que eu. Pode falar, pode falar. eu acho que além da carga, da questão da casca que é dada pelo esse Mundial, acho que a gente tem que pensar que tem um ponto negativo, que é, cara, o cansaço que eles que eles vão voltar, sabe? Tipo, É. beleza, vão voltar no ritmo, mas será que a finaleira? Será que não vai pesar na finaleira? Tipo, porque o tempo vai ser pouco de férias ali, aqui no meio. Quem tá de férias agora são os meios de tabela, né? É o tricolor. Então, Bem os mais descansado. copeiros estão os mais copeiros estão de férias. Cara, Ah, cara. agora, falando que os mais copeiros estão de férias, desculpa. Mas vocês conseguem imaginar, tipo, os mais copeiros, assim, a dupla mais copeira. Vamos pegar a dupla mais copeira, o Inter e o Grêmio, jogando esse Mundial, mano. Cara, ia ser muito Nossa. Consigo, brutal, mano. velho. Consegue Consigo pra imaginar. caralho. Como é que Ah, tu acha que seria, jogando velho? sim, ganhando não. Não, não, Jogando sim, exato. ganhando não. Mas como é que seria na tua imaginação a dupla copeira no Mundial, mano? Cara, eu acho que dos times do Mundial, cara, você pega um Borussia, assim, eu acho que o Grêmio arranca o empate de um Borussia. Nossa, mas nunca. Cara, mas nunca. Pra mim, Eu mas acho que a assim, gente ó. conseguiria arrancar um empatezão. Mas eu, Cara, todo eu mundo sinceramente. saudável, com o cérebro funcionando. Aí já tirou metade, Fernando. Com o cérebro funcionando, a gente vai entrar com uns 5 em campo, velho. E o Dodge é um deles. E o Dodge vai entrar em campo, porque o Dodge, Óbvio. pra mim, é o cara com os dois hemisférios cerebrais mais funcionais do Grêmio, tá?
O Cara, Dodge pra mim é o cara o Dodge. mais. Cara, imagina o Dodge Exato, jogando tu xingou contra com um um. elogio agora, mano. Tu xingou com um elogio, tá ligado? Não, eu xinguei o Dodge. Não, tu não xingou o doido, mas xingou os demais. Ah, sim, não, com certeza, mas eu não desxingaria. Cara, mas imagina um Dodge entrando, tipo, Grêmio e Bayer. Um Dodge entrando. Um Dodge dominando o meio-campo. Cara, Me jornal gusta. The Guardian. The Invisible Wall. Dodge. Cara, Dory. E daí, tipo assim, Meet os caras falando, não, Dory, the new Gilberto Silva. não, porque tem que ver a tática de Mano Menezes, que ele deixou o Dory farejando o atleta Jamal Musiala, farejando o atleta Harry Kane, o jogo inteiro, tá ligado? E, pô, é o Dodge marcando individual um deles. Ia ser muito foda, cara. Pior que ia ser legal. Mas eu consigo muito fácil ver o Grêmio sendo atropelado pelo Mamelodi Sundown, tá ligado? É a cara do Grêmio, mano. Nossa, o Grêmio perderia tranquilamente. Cara, uns O 2-0 Grê- tranquilo, assim. Fácil. Numa Copa do Brasil, assim, ó, pega um jogo, um bioma cerrado. Que nem a gente falou dos biomas no episódio passado. Não nenhuma cidade específica, mas, pô, o Mamelodi Sundown veio pro Brasil, convidado especial pra jogar a Copa do Brasil. E o Grêmio pegou eles num bioma cerrado. Um jogo às 4 da tarde, numa quarta-feira. Isso já aconteceu. Contra o Brasiliense, uma vez, o Jean-Pierre meteu gol. Cara, eu vejo o Grêmio tomando taca do Mamelodi Sundown muito fácil. Eu vejo o Grêmio sendo colocado na roda pelo Mamelodi Sundown. Cara, e numa terceira fase de Copa do Brasil, aquela bem Não, preliminar, assim. pra dentro. O Grêmio ama as preliminares, cara. O Grêmio é o time que mais ama as preliminares, cara. O Grêmio é o time Depois de que goza das André Surak. preliminares, mano. O Grêmio não aguenta as preliminares. O Grêmio goza antes, por isso que a gente é eliminado sempre em O pré-Libertadores. Grêmio é precoce. O Grêmio é a ejaculação precoce do futebol brasileiro, mano. Eu acho que é isso, a definição. O doutor Uro Felipe Rocha ia cravar essa, mano. Manda, Dá pra mandar. vamos mandar na caixinha de perguntas dele pra ver o que ele acha. Cara, é uma boa. Doutor. Cara, eu amo esse cara, velho. Não dá. Eu juro, ele segue sendo meu vício, meu. Já é a terceira semana que eu falo isso, meu. Ele, pra mim, segue sendo meu vício nas redes sociais. Ai, ai. Sério, espetacular. A gente saiu do jiu-jitsu e agora estamos há 3 semanas falando Na de Dr. urologia. Felipe Rocha. Esse cara é espetacular, cara. Esse cara é espetacular. Tá, pode tocar a ficha aí, Thomas. Poxa, o que eu vou tocar a ficha? A nossa pauta ia até aqui, né? Não sei se vocês se recordam. Meu, então, se ir até aqui, eu acho que já dá pra gente chegar na cota resenha, né, meu? Porque a gente já falou muito de futebol. Quem Dá nos pra escuta chegar na não cota quer ouvir resenha. de futebol. Me desculpa, porque se tu quer ouvir de futebol, tu bota no André Rizek. Tu bota no Debate Jorge Raiz. Igor. Jorge Igor. Tu bota nesses caras. Se tu quer ouvir, tipo assim, ó, um pretexto futebol, aí no meio, pá, sexo. Champignon. Não, nem falei de champignon, foi antes da, mano, foi antes da conversa aqui, foi antes da gravação que eu tava falando de champignon. Mas, tá falando de, porra, sei lá, outras coisas que não seja futebol, aí sim é por isso que vocês estão nos ouvindo, tá ligado? Não é à toa que já teve gente apanhando de policial, já teve gente quase batendo carro. Então, assim, o SCP, ele traz essa carga emocional, né? Cara, exato. Então tá na hora Cara, de falar de André Surak, essa já deixa. Cara, falando da cota resenha, antes de trazer qualquer notícia dela, eu não sei por que hoje o Instagram entendeu que eu queria receber coisa de André Surak, que eu normalmente não recebo. Eu vou atrás da informação no Google. Eu dou um Google e vejo a notícia mais recente. Cara, hoje apareceu 2 vídeos dela pra mim, que é tipo assim, ó. Imola no seu dia mais inocente. Imola, pra quem não sabe, é o nome de guerra da. Por da quê, André Fernando? Surak. Por quê? Quer dar Mano, informação? Acontece. Cara, isso é importante porque a gente falou isso há muito tempo atrás, mas Imola é o nome de guerra de André Surak. E ela usava o slogan de Recebeu uma ligação bem no meio. foi boicotado. Mas basicamente Imola era o nome de guerra dela, porque nas curvas de Imola, que é uma cidade na Itália que tinha um Grand Prix de Imola, foi onde o Ayrton Senna acabou falecendo e ela falou, nessas curvas até o melhor do mundo se perdeu. Então, se referindo às curvas do corpo dela. Cara, profundo. Cara, enfim. Cara, isso é muito bom. Cara, o primeiro Reels era tipo... Cara, André Surak no seu dia mais inocente. Aí era ela, tipo, respondendo perguntas na época que ela era crente. E daí, tipo...
sexo antes do casamento? Não pode. Daí era tipo, sexo anal? Não pode. Cara, daí era tipo um monte de perguntas esdrúxulas, assim. Ah, A3? Não pode. Cara, era um vídeo dela respondendo e dizendo não pra tudo. Basicamente isso. E o outro vídeo foi um vídeo que eu já falei pra vocês, que a André Surak é uma pessoa que ela ama fazer diversas coisas na vida dela. Ela ama fazer curso, ela faz. Uma hora, eu vou ser atriz, eu vou ser garoto de programa. Cara, era simplesmente um vídeo dela falando, eu amo psicologia. Aí dava um corte seco assim. Ah, não, porque eu vou fazer um curso de especialização em microblending. Daí cortava. Daí era tipo, cara, ela tipo, ah, não, porque eu fiz um curso de culinária. Cara, ela literalmente fez uns 20 cursos de, cara, milhões de áreas diferentes. Enfim, Eu, o Instagram entendeu que era isso que eu queria receber hoje de André Surak. eu tenho medo do LinkedIn dela, né, meu? Bah, deve Entra ser no muito LinkedIn. foda o LinkedIn dela. O currículo dela, o currículo Lattes da Andressa Soraki deve ser muito fera, mano. Juro, velho. Deve ser muito legal. E, Tomás, como é que é? Eu lembro que tu já tinha falado isso pra gente. O Fernando já tinha trazido uma coisa parecida e tu tinha falado uma palavra que se referia a uma pessoa que adora conhecimento. Como é que era, mano? Cara, não é conhecimento, é uma coisa que uma pessoa que faz várias coisas, né? Só tô Cara, pesquisando pra ver. tu lembra que Cara, existia, né? ela é uma polímata. Polímata, cara. Polímata. Indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. Sim, e ela Né? ainda lança no final do Reels assim: conhecimento nunca é demais. É verdade. Cara, mas é brutal. É muito ruim quando o algoritmo tá, tipo, ele dá uma desregulada assim do nada, porque tu deu sorte, tá ligado? Mas pra mim tá parecendo umas coisas horrorosas, velho. Cara, tipo assim, ó. Meu, eu juro, o meu algoritmo basicamente é futebol e NBA. Basicamente é isso e alguns vídeos engraçados no meio. Agora começou assim, você quer aprender a fazer a borboleta paraguaia? Eu falo, porra, cara. E daí é mais engraçado que, tipo, embaixo, assim, seguido por. Daí tu consegue ver as pessoas que tu segue, que seguem essa pessoa que ensina a borboleta paraguaia. E não era um vídeo engraçado, era de fato a pessoa ensinando a borboleta paraguaia, cara. Era de E fato um workshop. era de Cara, fato um workshop. E daí eu não fui tão polímata nesse caso, eu não quis aprender. Mas uma Cara, coisa que pra me mim. assusta, desculpa, Tomás, mas uma coisa que me assusta é o algoritmo da nossa conta do Instagram do Escanteio Curto. Porque a nossa conta a gente não usa pra. Na maioria dos casos sou eu que uso a conta. Mas a gente não usa pra scrollar e ficar olhando Reels. Tipo, eu não assisto nenhum Reels com a nossa conta. Eu só posto, divulgo nos stories e já volto pra minha conta. Então o algoritmo tá novo. Cara, tem muita putaria nos nossos Reels, mano. Eu juro, eu nem sabia que podia putaria do Reels, mano. É só putaria, cara. É coisa tipo, Step Bro e coisa arada no Reels. que Meu isso, Deus, cara? mano. Tá muito brutal, velho. Eu juro, tá muito brutal. Eu tava olhando com a minha namorada, com a Ana, assim, eu tava vendo os rios e, mano, era uma coisa pior que a outra, velho. Cara, antes de saber dessa info, eu ia falar pra gente começar a tentar usar essa conta do Instagram pra, tipo, cara, pra movimentar ela, pra fazer com que, tipo, nos recomendem, tipo, pra pessoas que seguem determinadas páginas parecidas, entendeu? Sim. Tipo, usar, porque daí a pessoa interage, daí tu vê que, essa página também interage, então logo. Cara, coisas legais é legal comentar, tipo, com a conta da página, tipo, em algum post com algum comentário resenha, tá ligado? Tipo, tu vai comentar alguma coisa que Quero vai Cara, estourar aprender a certo. borboleta paraguai. quero. Segue. Comente quero. Quero. E um diabinho roxo, tá ligado? Cara, muito foda. Comente butterfly. Cara, bota um emoji de borboleta e fogo, tá ligado? Cara, muito fera, mano. A gente É, tinha a que dar valor borboleta pra e a esse bandeira do mercado, mano. Paraguai, velho. Boa! A Borboleta paraguaia. borboleta vidiaçante. Cara, me serve, cara, me serve. Borboleta gelaçante é Bah, foda, cara. tem Cara, alguma notícia da Imola? tem, tem notícia da Imola. Cara, a página Contigo trouxe a seguinte notícia. André Surak retoma a carreira no cinema adulto e enfrenta desafios pessoais. Aí vamos trazer, né, a manchete. A trajetória de André Surak entre o estrelato, a vida pessoal e a volta aos filmes adultos agora com um olhar diferente. Eles Ah, fizeram uma relação aos seus novos olhos, né? é verdade. Cara, que jogada de marketing. Foi. Jogada de Nossa, marketing. cara. Cara, mas basicamente a notícia em si é meio chata, porque ela conta muito a história dela, assim, tá, a história dela é super interessante, né? Uma mulher empoderada, né, Uma que busca polímata. uma polímata. Mas, cara, com certeza tem outras notícias dela. Cara, A eu notícia é posso. só isso? Sem detalhes, sem. Não, é que essa
essa notícia conta mais, tipo, uma história dela, assim, meio geralzona, tipo, não... Eu posso ler Tem umas uma aqui, coisas mais Fernando, porque, pesadas aqui. tipo, Pode ler, pode ler. eu acho que eu ia ler essa, que é um pouco mais Ah, pesada, talvez. óbvio, né? Não, O mas cara não com é um mais. pouco Não é. filtro, Não sem é filtro pesada. nenhum, né? Mas essa aqui é muito mais uma conscientização, tá? Mas eu acho que pra acabar o episódio, essa aqui é a melhor ainda por cima, tá ligado? É Porque conscientização? Ah, é bom. conscientização. Porque, tipo assim, ó, eu tô. É um dos poucos episódios que eu tô no computador, joguei aqui André Sourac no Google e apareceu. Porra, tudo eles botam com o filho pra polemizar na manchete, mas é que a Andressa Urach fala sobre HIV após surgir em posto de saúde com o filho. A atriz de conteúdo adulto procurou um posto de saúde em São Paulo na companhia do filho, Arthur Urach, e fez um alerta sobre importância para seus seguidores. Daí basicamente uma foto dela com o filho e, pelo visto, ela testou para HIV. Vou abrir aspas para Imola. Olha onde estou. Hoje eu vim no posto de saúde aqui em Santo Amaro para buscar o meu PrEP. Ué, Ué, tá. Pra quem não conhece, é um remédio do SUS que fornece para evitar pegar HIV. E isso é incrível, por isso eu amo o SUS. Acabei de fazer o teste rápido e estou aguardando o resultado. Em 20 minutos fica pronto para eu provar que eu não tenho HIV e que eu estou dentro do perfil para solicitar essa medicação. Creio que é incrível e que pode salvar muitas vidas, declarou a famosa. Cara, eu acho que é um jeito bom pra acabar o episódio, pra ser bem sincero. É um jeito de. Conscientização, né? É, exato. Eu lembro que a gente teve uma aula muito longa sobre isso, né? É tipo uma aula de física a nada. O professor Foi uma parou e aula de começou a falar física. disso. O cara parou e começou a falar 50 minutos sobre PrEP e o outro lá, que eu não lembro qual que é. Exato, os coquetéis para HIV. Então, cara, me surpreendeu um pouco aqui essa notícia, por isso que eu até dei uma parada no meio, mas achei bem interessante ela trazendo isso para os seguidores, porque querendo ou não, é um público-alvo dela, assim, como ela é uma pessoa muito sexualizada, que fala muito sobre relações sexuais, as pessoas que veem ela vão ter acesso a esse conteúdo do HIV também. Achei muito interessante ela compartilhar isso. E eu acho que as Caraca, pessoas. Tipo, o nosso público-alvo não é um público-alvo sexualizado, tá ligado? Acho que o nosso... Mas também Cara, se o vai cara tá nos receber. ouvindo, provavelmente ele não dá uma fodinha semanal. Que isso? Não, Fernando, não. caraca. Ah, o cara Que tá isso? escutando uns malucos falando um monte de bobagem aqui, cara. Desculpa. Ah, É, cara, tá a com gente muito tá tempo, num. mano. Tá com Tá com muito muito tempo, tempo. cara. Não, se o cara tá ouvindo isso aqui, ele tá com muito tempo, mano. Cara, sabe o que é o pior, mano? Eu escuto a gente, velho. Tá com muito tempo, irmão. Bah, Porque, mano, não. É que, tipo assim, eu tenho que fazer os cortes, tá ligado? tem que Mas fazer ao os invés de cortes, eu é. ficar, tipo, só procurando os cortes, eu escuto o podcast e eu me divirto ouvindo, porque eu começo a fazer os cortes, tipo, 2 dias depois, tem coisa que eu não lembro. Então eu tô com muito medo de ouvir isso e receber que o Fernando está falando, me chinelhando, tá ligado? Essa mensagem é pra ti, Pedro. Cara, triste, mano, triste. Mas é assim que, cara. Porra, eu tentei deixar o final do episódio com a mensagem de conscientização, vocês fuderam tudo, mano. Ia ser, Uma ia ser o primeiro fotinha. episódio que ia fechar, tipo, com tipo, um negócio positivo, tá ligado? É, Exato, mano. o público vai ficar real, o público vai ficar pensativo, tá ligado? O cara ia tá lá no trabalho dele, escutando. É, Ele ia meu, o ficar, cara tá tipo, meu, o realmente. policial tá vindo aqui, tá? O policial tá vindo dar um enquadro nele, meu. E, meu, ele vai, tipo, ao invés de ele dar uma risada com o fone de ouvido, sim, tem essa história, pra quem não se conhece, um dos nossos ouvintes foi eu e deu uma risada de uma coisa que a gente falou e tomou um tapa de um policial. Ao invés disso, ele ia tirar o fone e ia falar pro policial. Sabia? Sobre o SUS e o HIV, ia dar uma aula pro policial, e ao invés de tomar um tapa, é capaz de ele receber um abraço do policial. Um Talvez aperto seria de mãos. um policial que precisava daquele conselho no momento. Daquele Então, abraço. principalmente do abraço. Né? Por sinal, meu, o abraço é uma coisa que falta nos dias de hoje, né, mano? Eu acho que Falta. essa é a mensagem que a gente tem que acabar. Meu, abraça Cara, alguém aí. eu pior que eu concordo, mano. Boto fé. Não vamos nos alongar, mas eu concordo. É, Cara, né? uma coisa que eu gosto muito é aqueles reels que aparecem, tipo assim, ah, você tá em casa, abrace sua mãe. Daí é tipo aquele vídeo, pare tudo que você está fazendo, abrace sua mãe. Então vamos trazer essa. Tu tá em casa ouvindo, abrace a sua mãe. Cara, Abrace quem está perto de eu vi você. um rios muito engraçado. Eu vou até tirar meu óculos, que daí eu tô Os caras não conseguem terminar a série. Era tipo disso. Mas era tipo, o cara, meu, era um. Que merda, mano, porque não é tão engraçado assim. Mas era uma foto do cara abraçado na mãe, assim, num restaurante. E tipo, um funk meio desses funks meio motivacionais, tá ligado? Não era um funk chulo, mas era um funk, tipo, motivacional de fundo. E ele falou assim: tinha R$ 20 pra ajudar a minha mãe a almoçar, mas eu preferi dar um teco.
cara vai tomar no cu, a avó dele abraçado na mãe, cara. Vai se fuder. Ah, mas não dá, velho. Juro, não dá, mano. Ai, Isso é cara, meu, que esse é meu algoritmo, tá ligado? Borboleta paraguaia, R$ 20 pra dar um teco e futebol, mano. Cara, que merda, velho. Ai, cara. Tá, o que tá acontecendo, mano? Acabou, né? Acabou. Acabou. Posso fechar? Acabou. Cara, Ah, fecha. rapaziada, segue a gente no Spotify, no YouTube, se inscreve lá, no TikTok que tá bombando pra caramba. E no Então, YouTube? E faz o que no YouTube, Thomas? tu segue no Spotify a pessoa ou tu faz outra coisa? Tu segue, né? Tu segue, tu Segue, avalia segue. Tu e avalia. tu escuta, né? Tu escuta. É, exato. Segue, avalia, escuta. Cara, manda pra um amigo. E, cara, se tu tá ouvindo no YouTube, esperamos que tu esteja vendo as câmeras. Esperamos que tu estejas vendo as Sim. câmeras. Vamos ter E um hype o vídeo, cara. Hype, Tem que clica no hypar, Se hype. tiver como Tem que hypar, hypar. hype, velho. É, que tem que assessoria começar a ali, hypar, botão. mano. siga no Eu TikTok ainda não hypei. que ele tá estourando. O TikTok tá vindo. Uh. O TikTok tá vindo. Como diria 300 Leonardo seguidores em Sommer menos de um mês. Buchorne, sabor. Ah, vamos dar um shout-out pro Léo, né? Cara, é verdade. Shout Acho que a out, gente falou Léo. pouco sobre o Léo hoje, mano. Falamos Mas pouco o Léo, sobre logo, se ele escutar isso aqui, ele vai ver a gente chinelhando colorado e vai ele vai responder no próximo episódio, mano. Não, se ele escutar isso aqui, ele escutou o Fernando falando coisa. Marcel. E o Léo vai tomar. O Léo vai tomar, mano. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Então é assim que a gente encerra. Um abraço e conscientização sobre o HIV. Falou. gurizada.